محمد صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين وبعد. Meus respeitados irmãos e minhas irmãs, estamos aqui mais uma vez num dia como hoje, sexta-feira, para podermos partilhar a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala. E hoje, nos minutos que nos são oferecidos, vamos trazer um tema cuja sua importância ela reveste-se em sabermos que estamos a falar um assunto na qual Allah subhanahu wa ta'ala tem tido muito orgulho quando vê seus servos juntados neste local. Allah subhanahu wa ta'ala fica satisfeito de modo até ao se orgulhar diante dos seus anjos, dizendo que vejam meus servos, vejam meu servo fulano, aí ainda esses servos, Allah subhanahu wa ta'ala, a mencionar o seu nome completo, o nome de cada indivíduo. Por quê? Porque esta pessoa está num local tão abençoado, está num local tão importante, até que Allah subhanahu wa ta'ala se orgulha e ainda cita o nome de cada um de nós. O que nós vamos falar hoje está relacionado com a santidade da mesquita, o valor de quem o constrói e quem cuida. Repetimos que o nosso tema hoje, meus caros irmãos, está relacionado à santidade da mesquita, valor de quem constrói e assim como quem cuida da mesquita. O que significa que neste tema temos três conceitos por nos guiarmos ou então por definirmos que vão servir de guião para percebermos o nosso tema. Temos a questão da santidade, a mesquita como um lugar santo, como um lugar sagrado. E temos, no entanto, o valor de quem constrói a mesquita. É a terceira variável, ou seja, é o terceiro conceito. E temos a questão do valor de quem cuida desta mesquita. Então, num tema, acabam saindo três temas. Porque primeiro vamos falar da mesquita como lugar sagrado. E depois vamos falar do valor ou da importância de quem cuida da mesquita. E o terceiro vamos falar também da questão de quem constrói a mesquita. Meus irmãos e minhas irmãs, a mesquita é um lugar sagrado. A mesquita tem o seu lugar, tem o seu posicionamento e a sua posição diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Este tema é tão longo, historicamente poderíamos trazer muita coisa aqui, mas vamos tentar resumir, porque nem tudo, ou seja, o falar muito e trazer muita coisa não é sinônimo, no entanto, de trazer uma matéria ou as pessoas perceberem. Vamos tentar resumir com o objetivo de, neste resumo, aprendermos alguma coisa. Dizia que a santidade da mesquita, ou do lugar sagrado, que é a mesquita, uma das primeiríssimas coisas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fez quando chegou a Medina foi construir a mesquita. A mesquita serviu de lugar para adorar Allah subhanahu wa ta'ala, serviu de lugar para se reunir os muçulmanos, serviu de lugar para os muçulmanos aprenderem, serviu de lugar para desenvolvimento islâmico, este que nós estamos a conhecer hoje. No hadith, que consta na coletânea de Arba'in al-Nawawi, de Imam al-Nawawi, ele disse, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ. Não há nenhum indivíduo, ou a gente, os muçulmanos, eles não se reúnem, fi baitin min buyutillah, não se reúnem ou não se juntam numa casa, dentre as casas de Allah subhanahu wa ta'ala. Qual é esta casa? É a mesquita. Não se reúnem ou não se juntam muçulmanos, crentes muçulmanos, numa casa, dentre as casas de Allah subhanahu wa ta'ala, sem que a tranquilidade desça sobre eles. O que significa que quando nós estamos aqui na mesquita, a tranquilidade de Allah subhanahu wa ta'ala cai sobre nós. E esta é uma lição de que quando você tem problemas mundanos, o único lugar que você deve recorrer é a mesquita, porque na mesquita há tranquilidade.
وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. E os anjos também, eles estendem as suas asas. وذكرهم الله في من عنده. E Allah subhanahu wa ta'ala recorda ou menciona cada indivíduo diante dos anjos. Significa que a mesquita é um lugar santo, é um lugar sagrado em que quando nós estamos perante Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala cita nome de cada indivíduo informando os seus anjos. Conhece fulano por fulano, filho de fulano. Conhece fulano por filho de fulano. Ele está num lugar, um lugar sagrado que é mesquita, está a recordar, ou está a ler, ou está a invocar o bom nome. Alguém de nós não gostaria de ter esse estatuto perante Allah subhanahu wa ta'ala? Acredito que não. Mesquita é um lugar, como eu dizia, que se nós temos problemas mundanos, onde podemos resolver é estar na mesquita. É estarmos na mesquita porque estamos perante ou diante de Allah subhanahu wa ta'ala, onde nós apresentamos os nossos problemas e com rahma de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah resolve esses problemas. Meus caros irmãos, a mesquita é um lugar tão sagrado que está ligado para o complemento ou cumprimento do próprio Islã na sua plenitude. Nós sabemos que para tornarmos-nos verdadeiros crentes muçulmanos, acreditamos ou devemos acreditar em 5 pilares. O segundo pilar está o cumprimento do salat. Onde é que o salat é feito? O salat é feito ou deve ser feito na mesquita. Daí que aprendemos mais uma vez que a mesquita é um lugar sagrado porque nele se cumpre um dos pilares do Islã. Então, logo estamos a aprender o primeiro nosso conceito, que é a santidade da mesquita. Então, a mesquita é um lugar sagrado na base do hadith que nós trouxemos e na base do outro hadith que ensina-nos que o salat é um dos pilares do Islã e este salat cumpre-se ou deve se cumprir dentro da mesquita. Então, estamos a aprender, meus caros irmãos, que a mesquita é um lugar sagrado, que a mesquita é um lugar que pertence unicamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Meus caros irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir." Na verdade, só frequentam ou habitam na mesquita quem? As pessoas que creem em Allah subhanahu wa ta'ala e no dia do juízo final, wa aqama salata wa ata zakah, faça o salat e cumpra as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, wa lam yakhsha illa Allah, e não tem medo esta pessoa, senão o medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, esta é mais uma veracidade, é mais uma indicação que a mesquita é um lugar sagrado que pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Bom, se você quiser pertencer ou estar mais ligado a Allah subhanahu wa ta'ala, que faça o quê? Que frequente a mesquita. Se você na vida quer a proteção de Allah subhanahu wa ta'ala, quer que Allah abra as portas para si, quer para que Allah subhanahu wa ta'ala no dia do Qiyamat, ele seja seu protetor, faça o quê? Frequente a mesquita. No hadith Al-Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala fala de 7 pessoas, cujo essas pessoas no dia de Qiyamat, no dia em que haverá sol, que não haverá sombra, essas 7 pessoas estarão se beneficiar da sombra do trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Dentre essas pessoas quem é? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, um indivíduo cujo seu coração está ligado à mesquita. Então este era o primeiro ponto, meus caros irmãos, que indica que a mesquita é um lugar sagrado que pertence unicamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna al-masajida lillah, de facto ou realmente, as mesquitas pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala. O que mais? فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.
não associa, quando estiver na mesquita, não faça outra atividade para associar a Allah subhanahu wa ta'ala. Ou seja, adorai unicamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Esta é mais uma evidência, meus caros irmãos, que as mesquitas, ou que a mesquita é um lugar sagrado e a mesquita pertence unicamente a Allah subhanahu wa ta'ala. É um lugar que nós vamos exclusivamente para adorar Allah subhanahu wa ta'ala. O segundo conceito é a questão de o valor de como construir a mesquita. Na verdade, hoje, nós estamos em polêmicas diversas, porque quando construímos mesquita, em vez de unir os muçulmanos, criamos mais desunião. Repito, que hoje, as mesquitas, desde a era do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, elas serviram de solução, de resolução de problemas dos muçulmanos, porque é um lugar onde há tranquilidade. Mas hoje, infelizmente, as mesquitas se tornaram um meio de conflito e desentendimento entre os muçulmanos. Por que isto? O valor de construir uma mesquita tem seu estatuto. Ou seja, construir uma mesquita tem seu estatuto perante Allah subhanahu wa ta'ala. Será que nós, ao construirmos as mesquitas, ao liderarmos as mesquitas, será que a nossa intenção é pura para Allah subhanahu wa ta'ala? O que é que mudou historicamente para as mesquitas hoje servirem de palco de confusão? Alguma coisa não está bem. Porque como falamos que a mesquita é um lugar onde quando nós estivermos, Allah subhanahu wa ta'ala faz o quê? Faz descer a sua tranquilidade para conosco. Os anjos estendem as suas asas. Allah subhanahu wa ta'ala menciona cada indivíduo que estiver na mesquita perante os seus anjos. Mas hoje, as mesquitas viraram um palco de confusão, viraram um palco de fofoca, viraram um palco de desentendimento entre os muçulmanos. O que é que está a falhar? Então é daqui que vamos falar um pouco da importância de nós construirmos as mesquitas. Eu penso que o que está a falhar e que nos leva a termos problemas dentro da mesquita, eu acho que são dois fatores. Mas o primeiro fator é mais importante, que é a questão da nossa intenção quando nós fazemos as coisas. A segunda coisa que acho também importante é a questão da purificação de nossas almas e das nossas próprias riquezas quando vamos construir a mesquita. Porque você não pode pensar que ganhou uma bolada na qual você quer justificar que fez uma mesquita e vai usar um dinheiro ilícito, um dinheiro haram. Daí as coisas sempre vão continuar numa plataforma ou numa linha onde não vai correr nada bem. Então, meus irmãos, se alguém queira pertencer às fileiras de proteção de Allah subhanahu wa ta'ala, que gaste no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, particularmente em construir mesquita. Man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira. Quem dentre vós empresta algo a Allah subhanahu wa ta'ala? Será que nós vamos emprestar dinheiro a Allah subhanahu wa ta'ala? Será de que forma? Gastarmos para o seu caminho. O que acontece? Man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana. Quem dentre vós empresta algo, digamos, monetário ou financeiro a Allah, para Allah fazer o quê? فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, para que Allah subhanahu wa ta'ala multiplique a sua recompensa ou seu dinheiro de formas inumerosas. Será que nós gastamos com esse fim? Será que nós emprestamos algo a Allah subhanahu wa ta'ala? Será que nós construímos mesquitas para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala? Então, construirmos as mesquitas ou a mesquita para agradarmos a Allah subhanahu wa ta'ala deve ser a nossa prioridade. E construir mesquita para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, ele não é algo exclusivo para certas raças ou para certas pessoas. Todos nós podemos fazer. Trabalharmos em prol do Din al-Islam não é algo exclusivo para Maulana, não é algo exclusivo para uma certa raça, para uma certa nacionalidade ou para um certo empresário. Todos nós podemos fazer.
Ou então vocês pensam que não podemos fazer, temos que acumular dinheiros e termos dinheiro para pagar a planta, comprarmos o espaço para fazermos a mesquita? Não, não é isso. Todos nós podemos fazer. Então, a mesquita, Allah subhanahu wa ta'ala, como nós dizíamos, Man dha alladhi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira. Então, a nossa competição deve ser a prática do bem. Nós empenharmos-nos, nós emprestarmos a nossa riqueza a Allah subhanahu wa ta'ala para que Allah subhanahu wa ta'ala multiplique a nossa riqueza aqui no dunya e nos recompense de forma também muito grande ou abundantemente no dia de Qiyamat. Mas, meus caros irmãos, para nós construirmos a mesquita ou qualquer ato, mas particularmente a mesquita, devemos olhar alguns passos. Dentre esses passos é a questão da nossa intenção. Innamal a'malu binniyat. O hadith é muito famoso. Nós seremos recompensados conforme a nossa intenção. Se você ganhou o dinheiro em juros, em agiotismo, nas boladas ilícitas e acha que vai ficar construindo mesquita, você está enganado. Você vai trazer mais problemas na sociedade que soluções. A nossa intenção, quando estamos a fazer ação, a nossa purificação e a purificação da nossa riqueza. E saiba que Allah subhanahu wa ta'ala disse: Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah subhanahu wa ta'ala é puro. Allah subhanahu wa ta'ala é tão limpo. Não aceita senão coisas puras e limpas. Eu repito, que tanta gente ganha dinheiro, tanta gente quer fama, tanta gente quer conquistar isto e aquilo. O que é que vai fazer? Construir mesquita. Construir mesquita, pôr uma maulana e ainda começar a impor as ordens dele. E não as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e o cumprimento do sunnah. Nós conhecemos isto, eu não preciso entrar em detalhes. Até diz mesquita do fulano. Quer dizer, você construiu, quer adquirir fama. Em vez de você procurar fama em ser um jogador, em ser não sei lá quanto, em ser um cantor, quer adquirir a fama porque construiu uma mesquita na qual você vai ter o poder e voz para você comandar a mesquita e fomentar algo que não existe no Islã e ainda desordenar, ou seja, e não respeitar aquela pessoa que é alim, que é maulana, que é lá de todo conhecimento. Devemos mudar as nossas intenções. Allah subhanahu wa ta'ala é puro, não aceita senão coisas limpas e puras. Meus caros irmãos, quando queremos construir uma mesquita ou toda outra ação, não podemos pensar, ou então não podemos construir a mesquita em lugares e em sítios conflituosos. Ou então, a própria essência do lugar não deve ser de forma ilícita. É algo por velar isto. Procure que o lugar onde você vai implantar essa infraestrutura, que é o lugar sagrado de Allah subhanahu wa ta'ala, cumpra com esses requisitos. Dentre eles, você ter certeza que este espaço não tem conflitos no arranquei e nem roubei de ninguém. Acontece que algumas pessoas têm dinheiro, 1 milhão, 2 milhões, até 30 milhões, mas não quer comprar um espaço ou não quer legalizar o espaço. E nem quer saber como é que esse espaço a pessoa atribuiu. É mesquita assim? Não. Fala com algumas pessoas, não, cede lá aqui, não sei lá quantos, arranca, etc, etc, está por uma mesquita. Mas não existiu um dossiê anterior que ele entendeu como é que esse espaço existe, qual é a legalidade desse espaço. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando emigrou para Medina, numa passagem que nós conhecemos, o seu buraco parou num espaço, levantou, andou mais um tempinho, parou, e o profeta disse: é este lugar que nós devemos implantar a mesquita de Allah subhanahu wa ta'ala. Vejam e escutam atentamente essa passagem. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam procurou saber daquele espaço na qual, que é, no entanto, o campo
e o lugar dos muçulmanos, onde eles vão se reunir para fazer adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, onde servirá de escola, de hospital, etc, etc. Apareceu alguém, disse que esse espaço é meu, ou seja, pertence dos órfãos. Mas, no entanto, eu dou. Se for para a mesquita, eu ofereço. O profeta disse, não. É de órfão. Devemos negociar para pagamento desse espaço para nos pertencer e nós fazermos a mesquita. Hoje nós fazemos isso. Quando é algo de órfão, nós levamos, porque são crianças que não percebem as coisas. Quando é um coitado, você sabe que este valor, esse espaço, vale um certo valor, digamos 1 milhão, mas é um coitado que não sabe onde cair morto, você vai lhe enganar, lhe dá uma coisinha e vai sair dali e ele continua lá pobre. Por que você não lhe indemnizou? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando chegou a Medina, negou construir a mesquita que nós conhecemos hoje, num lugar que era de órfãos. E ele pediu negociar esse espaço. Assim, Abu Bakr as-Siddiq comprou esse espaço para se erguer a mesquita que nós conhecemos. Então, a primeira coisa, ou uma das coisas, depois de purificarmos a nossa intenção, depois de nós vermos que a nossa riqueza é pura, devemos construir a mesquita num lugar onde achamos ou onde temos a certeza que não vamos criar conflitos ou não vamos criar problemas. Da história, ainda na ampliação da mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na era de Omar. Omar conhecemos que foi o segundo califa, ou é o segundo califa na história, e ele quis ampliar a mesquita. No entanto, ampliando a mesquita, chegou uma parte onde tinha espaço uma casa de Abbas bin al-Muttalib. Abbas bin al-Muttalib, ele disse que eu não vou ceder o meu espaço porque o espaço é meu. Omar disse, nós estamos a ampliar a mesquita, a casa de Allah. Disse mesmo assim, o espaço é meu. E a casa, a mesquita é de Allah subhanahu wa ta'ala. Significa que nós temos direitos também como humanos. Não é porque o Maulana Hassan quer ampliar a mesquita, vai ali numa velha, numa senhora, não, dê-nos lá espaço. Ou usurpa o espaço porque quer ampliar a mesquita, não. No Islã há respeito. No Islã há direitos. Abbas bin Muttalib, ele disse lá a Umar, eu não vou aceitar eu ceder ou dar o meu espaço porque você quer ampliar a mesquita. Foi quando essa disputa levou Umar e Abbas bin Muttalib a chegar ao tribunal. Quer dizer, você está a levar um califa, está a levar um líder, um presidente para o tribunal. Então, no tribunal, havia naquela altura o hakim, o juiz, chamava-se Shuraih. Então, Abbas bin Muttalib disse que não, vamos chamar o juiz para vir aqui, para vir diante do Amir al-Mu'minin para nos julgar. Omar, o grande líder, disse que não. Não é o juiz que há de vir ter com Omar, porque Omar é líder. Porque Omar é Amir al-Mu'minin. O juiz, nós devemos ir para o juiz e não o juiz vir ter conosco. Porque para o juiz deve ir e não o juiz vir ter conosco. Foram ter com o juiz Shuraih para julgar este caso. E o Shuraih, diante do julgamento, ele disse, Ya Umar, Ya Amir al-Mu'minin, em defesa. Quando ele dá a palavra a Umar, o califa, ele tratou de Amir al-Mu'minin. Umar disse que não, aqui estamos diante de um julgamento. Deixa a minha categoria e o meu grau de lado, trata-nos por igual. Para você nos julgar, não pode me tratar aqui como um líder, como um Amir al-Mu'minin, trata-me por igual, que é para, no entanto, você julgar-nos sem olhar a minha categoria lá fora. O Shuraih, nessa passagem, quando ele julgou,
foi-se notar claramente que Amir al-Mu'minin, que é Umar, o segundo califa, não tinha razão para pegar o espaço do Abbas ibn Muttalib para adicionar a mesquita de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, é mais uma lição que quando nós queremos construir ou ampliar a escala de Allah subhanahu wa ta'ala, não podemos usurpar e nem enganar os outros, porque é a escala de Allah subhanahu wa ta'ala. Meus caros irmãos, construir mesquita é um valor, é um ato muito nobre. A sua recompensa, Allah subhanahu wa ta'ala disse: Man bana lillahi masjidan kamifhas qatatin bana Allahu lahu baitan fil jannah. Aquela pessoa que construir uma mesquita no tamanho de um ninho, digamos, mesmo que esta mesquita seja, como é que se diz, no tamanho de caixa de fósforo, o que Allah subhanahu wa ta'ala faz? Bana Allahu lahu baitan fil jannah. Allah subhanahu wa ta'ala constrói uma casa para esta pessoa no Jannat. Com isso, não podemos perceber que ao construir a casa de Allah subhanahu wa ta'ala, a minha recompensa só vai ser no Jannat, vai ser a partir daqui do dunya. Não podemos perceber que as recompensas de Allah subhanahu wa ta'ala, elas devem ser esperadas quando nós morrermos. O seu efeito é aqui mesmo no dunya. Meus caros irmãos, o tempo está a nos fugir, mas eu quero ir para o último tema, a última questão, que é a questão de cuidar da mesquita. A questão de cuidar da mesquita, ela tem duas componentes. Tem a componente de utente, nós que estamos a vir aqui para, no entanto, usarmos a mesquita. Tem a questão também, a segunda, que é a questão das pessoas que estão filiadas lá para trabalhar. Então, eu quero trazer aqui alguns pontos e alguns subsídios do valor ou da forma como nós, utentes, devemos usar a mesquita. E as pessoas também que estão vinculadas nela, como devem utilizar e qual é o valor deles perante Allah subhanahu wa ta'ala. O nosso valor, nós como utentes, eu já passei nos hadiths anteriores, mas tem duas questões que eu quero trazer para nós que somos utentes da mesquita. A primeira questão, essa mesquita, ou esse lugar sagrado que nós estamos a vir para dialogar com Allah subhanahu wa ta'ala, tem requisitos. Eu costumo ver algumas pessoas aqui eu conheço. Quando vamos à festa, quando somos convidados, quando vamos à universidade, quando vamos a alguns encontros, usamos aquela roupa tão bonita, tão valiosa. Usamos aquele perfume tão bem cheiroso. Tratamos-nos, porque vamos ter um encontro. E isto não fazemos quando vamos ter um encontro com Allah subhanahu wa ta'ala. Quem é superior? É Allah ou é o indivíduo? Allah subhanahu wa ta'ala disse: Ya bani Adama, khudu zinatakum inda kulla masjidin. Ó povo de Adam, quando vós fores à mesquita, então vistam-se da melhor. Será que fazemos isso? O nosso grife só serve para festas, serve quando vamos comer, serve quando vamos visitar aquele, serve quando vamos a um encontro, a um casamento, etc, etc. Não. O melhor lugar para nós mostrarmos o nosso bem-estar é na mesquita, porque nós vamos ter um encontro com Allah subhanahu wa ta'ala, o Altíssimo Superior. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: Man akala al-basala, ou man akala al-basala wa thawma, fala yaqribanna masjidana. E nós sabemos muito bem que a cebola e o alho, elas aumentam, no entanto, a delícia das nossas refeições, das nossas comidas. Mas porque o alho e a cebola criam um mau hálito, criam um mau cheiro. O profeta disse: quem consumir a cebola e o alho, no entanto, mantiver aquele cheiro, fala yaqribanna masjidana, que não aproxime o nosso lugar de salat. E nós, como é que viemos à mesquita? Chulé é conosco em primeiro lugar. A boca, não digo. A nossa roupa, idem. Rasgamanta até tapete, o tapete até pede socorro. É do muçulmano isso. Quer dizer,
tapete que nós tanto nos custa caro, porque temos que fazer peditórios, porque temos que comprar, etc, etc. Não usamos 1, 2 anos, temos que fazer outro peditório. Por quê? Porque nós usamos mal. A rasgamanta, você não sabe limpar, até tem paus aí para rasgarmos nossa rasgamanta. Para nós escovarmos nossa rasgamanta. Quando viemos à mesquita, mal fazemos o wudu. A água está toda ela a escorrer no nosso corpo. Sujamos o tapete. Mais do que isso, você incomoda o outro quando está a fazer salat. Você é motivo do salat do indivíduo não ser aceite. Porque você está a cheirar mal. É o sovaco, é a boca, é o teu corpo que não tomou banho. Isso não é do Islã e o Islã não aceita. E não quer esse tipo de muçulmano. Meus caros irmãos, o Islã é uma religião tão completa, razão pela qual o profeta sallallahu alaihi wasallam quase que tornava a escova ou miswak obrigatório em cada salat. Será que nós fazemos isso? Ou só viemos incomodar os outros? O teu salat não é aceite e você é motivo do salat de muita gente não ser aceite. O que é que você fez? Mesquita é um lugar, então, onde vamos brincar. É o lugar onde vamos, no entanto, fazermos o balanço do nosso dia a dia. É onde vamos nos encontrar, não para aprendermos lições do Coran e do Sunnah. É um lugar onde as pessoas vão hoje para criar fofocas, para criar ou então tratar de boladas. Vir para aprender o Coran e Sunnah, não fazemos. Será que isso é de princípio islâmico? Não é. Meus caros irmãos, esse era um cheirinho. Eu quero terminar dizendo que as pessoas que cuidam da mesquita têm um valor tão enorme que sua recompensa só Allah subhanahu wa ta'ala é que vai lhes dar. Hoje nós desvalorizamos as pessoas que varem a mesquita, desvalorizamos o imam, desvalorizamos o muadhin e não sabemos, ou seja, e nós não temos categoria igual a essas pessoas. Por quê? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, no dia de Qiyamat, o muadhin, aquela pessoa que faz adhan, ele será a pessoa mais famosa, a pessoa mais conhecida no dia de Qiyamat. Por quê? Porque ele vai aparecer com o pescoço mais alto. Você vai ter essa categoria? Não vai ter. Porque a mesquita, quando você vai fazer barulho, é aquela pessoa que vai cheirar mal e nem ajuda para o bem da mesquita. No tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uma senhora, segundo o hadith, uma senhora negra, uma senhora desconhecida na sociedade, ela cuidava, limpava da mesquita. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliás, essa senhora morreu, passou muito tempo. 2, 3 dias, o profeta não estava a ver a senhora. O profeta sallallahu alaihi wasallam pergunta aos seus companheiros, a senhora, não estou a lhe ver. Digamos, a empregada que cuidava da mesquita, não estou a lhe ver. Disseram com Ya Rasulallah, ela morreu na semana passada, ela morreu há dias e nós já lhe enterramos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam zangou-se porque desvalorizaram o papel dela. Pensaram que ela era uma pessoa minúscula, era uma pessoa insignificante e foram lhe enterrar sem informar o seu patrão, que é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta ficou triste, disse, Dalluni ala qabriha, indicam-me a campa dela. Isso porque era uma pessoa importante, porque trabalhava e cuidava da mesquita. Nós valorizamos as pessoas que trabalham na mesquita, valorizamos. Quer dizer, até porque pensa-se, e eu costumo notar isso em mesquitas, desculpem a expressão, em todas as mesquitas na cidade de Maputo, eu nunca vi um muadhin de outra raça, senão um negro. Nunca vi um muadhin com condições aceitáveis. Pensa-se que o muadhin, aliás, até porque o próprio muadhin é quem vai limpar a casa de banho, é quem vai varrer, desvalorizando o papel de muadhin. Meus caros irmãos, o defeito que nós temos é de falar muito, mas vou terminar com uma passagem de Bilal, o muadhin do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viu Bilal enquanto ele estava num grau superior no Jannat em relação ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negro, muadhin, está numa categoria superior à categoria do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta veio ter com Bilal. Oh Bilal, eu no Jannat vi-te você em um grau ou em grau mais superior em relação a mim. O que é que você faz, Bilal? Bilal era quem? Muadhin, africano, preto, em categoria ínfima. Mas no Jannat, ele está num grau, numa categoria superior à do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não era Muadhin, não era quem cuidava da mesquita. O Bilal disse, Ya Rasulullah, não vejo nenhuma outra ação que eu faço, senão porque eu, ao fazer o wudu para ir fazer o adhan, eu não deixo ou não faço nenhuma outra atividade sem fazer 2 rakates. E você quando é que vai ter essa oportunidade? Só vai ter essa oportunidade quando você ter o seu coração ligado à mesquita ou servindo a mesquita de Allah subhanahu wa ta'ala. Para terminar, meus caros irmãos e minhas irmãs, a santidade da mesquita e o valor de quem o cuida ou constrói é tão enorme. A pessoa que constrói a mesquita deve saber que a mesquita não é dele. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Você, Allah, concedeu-te o poder e posse. Você foi o intermediário de construir uma mesquita. A mesquita não é sua, é de Allah. E para nós que utilizamos a mesquita ou que frequentamos a mesquita, não pensemos que a mesquita é exclusivamente o seu cuidado ou o seu patrocínio exclusivamente para certas pessoas. Nós também podemos contribuir. Custa um metical, mais um metical, mais outro metical. Não podemos comprar energia. Nós não podemos fazer um negócio com Allah subhanahu wa ta'ala. Podemos. E este apoio não é exclusivamente para certas pessoas, certas raças. Meus caros irmãos, é preciso que todos nós mudemos de nossas intenções quando tratarmos de praticar assuntos do nosso din al-Islam. É desta forma que Allah subhanahu wa ta'ala vai aceitar as nossas ações quando tiverem boa intenção, quando nossas intenções também forem puras. Termino por aqui com a perspectiva de trazer este tema, assim como outros temas, numa próxima oportunidade. أقول ما تسمعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.